Mojuba Bobô e Burubai Boxixê, boa noite a todos vocês. Estamos aqui novamente todas as quartas-feiras com a nossa revista digital semanal, O Sagrado Podcast. E hoje eu vou falar para vocês, com imenso prazer, estaremos aqui com um grande amigo meu particular, um grande abá do candomblé chamado Nélio Rodrigues Muquengue. Estaremos comemorando, obviamente, numa edição especial do Sagrado Podcast, os 50 anos de inquice, 50 anos de sacerdócio de Nélio Rodrigues. Mas hoje, como a gente tem um público bastante grande com relação às previsões das semanas de Ifá, a gente vai fazer só as previsões de semana de Ifá, Cor, Ifá e Caçá. E, posteriormente, assim que acabar essa previsão que a gente falar um pouquinho do Odu, a gente vai direto para a entrevista com o Nelito. Solta a vinheta, Flavinho. É isso aí, Sagrado Podcast. Estamos aqui de novo. Flávio Pereira Bittencourt e Fauri Sabejá, Márcio Beata e Fairaú, Nélio Rodrigues Muquengue no dia de hoje, com as meninas por trás, sempre dando esse suporte que é maravilhoso. Lá ele, meninas, né? As meninas por trás, lá ele. E eu, Leonardo Oliveira, Babalaô, Gundadi e Falomã, somos o Sagrado Podcast. Gente, como a gente tem um grande público para falar a respeito das previsões semanais para Rio de Janeiro, São Paulo e todo o Brasil, a gente vai continuar com essa pegada, tá? A gente vai falar a profecia, não terá o Filosofia em Gotas hoje, a gente também não procederá com nenhum tema específico, porque hoje é dia de festa, de comemoração aos 50 anos de sacerdócio de Nélio Rodrigues de Muquengue. Então a gente vai soltar aí as profecias Kodu e Caçá. Dá-lhe no Flavinho. Que isso, ó. Tá maluco? Respeito, moço. E Caçá, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse Odu referente ao Brasil. Então, vamos lá, gente. Tem um caminho muito interessante em Caçá, que é o caminho do Méride Logum. Mas é interessante, nesse caminho, é que ele fala que o homem ele tinha que fazer um ebó. Ele era um cara que trabalhava muito, e ele, por causa de não ter que gastar dinheiro com ebó, ele simplesmente ele deixou de fazer. E ficou muito doente. A esposa dele foi até Orúmila, e Orúmila falou, por clemência, né? Por respeito, pela preocupação da esposa, ele foi lá e falou para a esposa que tinha que fazer ebó. Porém, aquilo que ele já adoeceu não tinha mais cura. A letra da semana está dizendo assim: não seja mesquinho. Não seja mesquinho. Faça os seus ebós. Cuide da sua saúde. Não espere piorar, porque se a sua saúde piorar, não terá como ter reverso. Pode evitar da morte, pode evitar de algo pior, mas vai ter muita gente ficando doente por causa da crise financeira do país, por causa de algum problema financeiro, e as pessoas vão acabar tendo problemas em relação a não querer fazer ebó. Gente, ebó é bom. Ebó é bom. Vai. Bom, meu povo, vamos lá. E Caçá um Odifá, que ele tem uma complexidade bem grande, ele fala muitas nuances parecidas com o Odifá Ossaká também, que seria seu contrabulho. Via de regra, e Caçar é um Odifá onde fala que a pessoa ela pode se perder pela soberba e pela avareza, como o Flávio falou, muito bem falado. Existe um caminho onde Ogum ele foi morar em 12 cavernas quando ele adquiriu uma grande riqueza. Ele quis se isolar da humanidade de forma geral. E ao se isolar da humanidade, Ogum acabou perdendo recurso gradativamente e ficando depois, no final das contas, acabado, falido, sem ter o que comer, o que beber e o que vestir. Esse Odifá, ele está falando, obviamente, que alguns sistemas financeiros, algumas empresas, a gente pode até pontuar aí de uma forma geral, alguns governos por tomarem atitudes ortodoxas e acabarem se desvencilhando de um bem comum, de um bem geral, quererem trabalhar até sozinho de uma certa forma, podem passar por problemas sérios e graves. Essa é a realidade. Ainda porque quando a pessoa está muito bem economicamente, financeiramente, não olha para os demais, acaba ficando num momento de necessidade
no momento ao qual está precisando do concurso de demais pessoas sozinho. A gente observa aí o Rio Grande do Sul, por exemplo, um estado que tem uma economia muito forte e acaba por estar falido por conta de intempéries da natureza, né? Ninguém tem como controlar chuva, fogo, esse tipo de coisa. A gente tem como prever, tomar medidas cautelares, mas a própria política utilizada pelo Rio Grande do Sul, que é uma política que tem um viés mais de direita, não liga muito para essa parte que é voltada à ecologia, voltada ao verde e tudo mais, e acaba que o Rio Grande do Sul hoje está tendo, sim, um grande apoio do governo federal. Mas me parece, pelo que eu estou vendo pela letra, Icaçá vai acabar ficando sozinho nessa luta, nessa batalha aí, sem o concurso de demais estados, ficando isolado com relação aos recursos financeiros. Icaçá também é um ODIFA que diz que as pessoas pagam pelo prato que o outro quebrou. E isso não fala só de gravidez, tá? Porque fala que aí, por esse caminho, que uma pessoa pode engendrar o filho a alguém e outra pessoa acabar assumindo a paternidade sem mesmo saber. É um ODIFA que fala de traição. E se você trouxer para um cenário político, para um cenário social, para a desenvoltura do meio social, segundo o ODIFA Icaçá, a gente pode até responder, tá, legalmente, ter problemas judiciais por coisas, hábitos e atitudes que nem somos nós os responsáveis. É necessário ter muita orientação na hora de assinar um papel, tem que ter muito cuidado na hora de fechar um negócio, tem que ter muito cuidado na hora, principalmente, de fazer acordo de qualquer espécie que seja, porque esse ODU ele não é favorável. Por exemplo, você pode ter um sócio, achar que, por exemplo, os seus contadores estão pagando tudo direitinho, com o INSS, todos os impostos, aquelas coisas todas, ser surpreendido, você lá arcando com tudo, com um grande golpe e acabar sendo responsabilizado judicialmente, socialmente, filosoficamente, moralmente, todos os aspectos da sociedade por coisas que você nem mesmo fez. Está sendo atribuída à própria pessoa, por Icaçá está falando, tá, de uma forma geral, culpas e retóricas que pertencem, na verdade, a outras pessoas. Caminho muito bonito que o Marcião estava falando agora. Acho que eu vou deixar até para o Marcião falar, que senão desestrutura a situação. Tá? Vai com a bola. Não. Já querendo fazer tu engolir barriga, né? Esse caminho é mais bonito de caçar, cara. Icaçá. Caminho da Uiri. Icaçá é um ODU que está nos chamando a atenção e não podemos dissociar da realidade que o país está vivendo. Estamos vivendo uma grande tragédia, né, que começa no sul, mas há ainda grandes possibilidades de atingir outras regiões do país com o mesmo nível de intensidade, principalmente a região sudeste e algumas partes do nordeste. E Icaçá está falando de muitos problemas de saúde provocados por doenças infecto-contagiosas. E aí volto a falar, né, se não me engano, nós chamamos a atenção disso quando saiu o SAMEJ, das doenças relacionadas à baixa das águas, né? Os cadáveres de animais, de seres humanos, agora sendo descobertos e sendo transmissores de uma série de doenças. Mas Icaçá fala de uma nostalgia daqueles que saem da sua própria terra e olham para trás com uma vontade muito grande de voltar. Então é um ODU que está apontando aí uma espécie de surgimento de refugiados climáticos dentro do nosso país. Essa é uma questão essencial, uma questão fundamental para que o governo olhe, né, tanto os governos municipais, estaduais quanto federal, precisam ter um olhar acurado sobre isso, porque nós somos um país que tem vários problemas estruturais, somos um país que se tornou urbano em muito poucas décadas, e as grandes cidades não se prepararam para receber esse volume imenso de gente que tem hoje e que poderá vir a ter mais à medida que algumas pessoas comecem a se deslocar de uma cidade para outra, buscando exatamente uma relativa segurança. O caminho da Eurê que a gente estava conversando, coisa linda, né? Que achamos muito bonito, né?
É o caminho aonde o Aô, desde muito pequeno, né, os pais morrem e ele foi deixado na mata para ser comido pelas feras. E uma cabra se apieda desse menino e o cria como filho. E o garoto cresce. E um dia ele vai a Oromila. E Oromila diz a ele, conta a ele a sua história, e diz a ele que ele estava destinado a se tornar um grande babalaô. E começam os ritos iniciáticos do rapaz. E no dia do Itá, que é o dia que se sacrifica uma cabra, a Ifá, quando foram buscar a cabra, era a mãe de caçar. Do rapaz, de caçar. E ele começou a lastimar aquilo, começou a chorar. E dizendo aos outros que aquela era a mãe dele, que ele não podia sacrificar a própria mãe, que não podia sacrificar aquela que tinha sido a responsável pela sua criação. Então foi feito um acordo onde se estabeleceu que a partir de então, toda vez que saísse esse Odu do Ibodu Ifá, a cabra seria solta e seria dada a Ifá 10 galinhas brancas. Esse é um Odu que denota, esse caminho, ele denota não só uma gratidão imensa, um reconhecimento imenso, né? Aqueles que abnegadamente se sacrificam uns pelos outros, porque a cabra não tinha ligação nenhuma, a cabra era até de uma outra espécie, né? Um outro reino, né? O reino animal, e conhece um menino, um bebê, e se apieda. E, na verdade, a antropologia tem histórias desse tipo, né? De crianças que foram criadas por lobos, por macacos, por outros tipos de animais, né? Então, assim, é muito possível que tenha havido uma história muito parecida, talvez até mesmo relacionada com uma cabra. Mas é bonito aí a dimensão da gratidão e do amor que se estabelece entre esses dois personagens, mostrando que ainda há espaço nesse mundo tão duro, tão cruel, tão difícil que a gente tem vivido. Ainda há espaço para o amor, ainda há espaço para o afeto, ainda há espaço para o carinho. É só a gente querer. A gente querer buscar estabelecer essas relações afetivas, amorosas, carinhosas e principalmente de gratidão. É um caminho de fato muito bonito porque ele traz esse sentido, né? E eu acho que essa é uma mensagem muito bacana para a gente encerrar aqui essa parte do podcast. Esse caminho é um dos mais bonitos que eu já vi até hoje dentro de Ifá. A primeira vez que eu li esse caminho de caçar, eu chorei pra caramba. Tem 2 caminhos que me fizeram chorar. Um de Oragum, fala justamente porque que Odudua fala por Orumilá, fala por Ifá, onde Odudua dá a própria língua para que Orumilá e sua filha não morressem de fome, para que Orumilá comesse esse caminho de caçar. E a gente observa, né, Mitch? Até dentro do meio religioso, do meio sacerdotal, e tem um outro Odu também que fala Erosoká, que tem um caminho que o leão foi criado por um bando de ovelhas. Quando ele cresceu, ele se tornou o leão e comeu as ovelhas. Não teve conversa. E Caçar já está falando do sentimento mais lindo que o ser humano pode ter, que é o sentimento da gratidão, o sentimento do amor. Porque no caminho, eu não sei se o senhor é como eu acredito que seja, até pela profissão, por ser jornalista, entendeu? Que entra no caminho e se emociona, vive aquele caminho de forma quanto mais. Eu, desse caminho de caçar, eu vivi esse caminho de verdade. Tem gente hoje que passa por cima da história do pai ou da mãe como um trator. Tem gente hoje que passa por cima da história que a própria pessoa tem ou desenvolveu, da história do próprio sacerdote, do pai de santo, zelador de santo, por exemplo, se inicia em Ifá, e depois eu sou o padrinho do meu pai de santo ou da minha mãe de santo, eu que iniciei em Ifá, o que eu acho um crime espiritual, porque você não vai dar cabeça para quem te deu cabeça. Resolvi isso. Isso é crime espiritual. Isso até é falta de bom senso. Não é porque você é babalaô que tu deixou de ter, por exemplo, um zelador de santo, uma mãe de santo, se está vivo, você que deve todo o respeito, carinho, amor e amizade. E aí as pessoas vivem o leão de Erosoká,
que vai lá e come as ovelhas, que não tem um pingo de piedade, ainda que não tenha sido daquela espécie. Icaçá não, muito pelo contrário, ele chorou copiosamente. E quem era esse Odu Babalaô desse Odu? Icaçá. O orúmila dessa pessoa nem da data da iniciação come cabra. Eu sei de babalaôs que foram iniciados com Orifá e Icaçá. E por conta da imperícia de seus sacerdotes, seus Oluas, Ifá não é brincadeira, eu espero que não tenham comido a tal da cabra, porque isso traz uma resma muito grande para a vida de quem tem esse Odu. Esse Ifá não come cabra de verdade, porque a cabra representa a mãe, representa todo o amor do mundo, todo o afeto, a criação, o desenvolvimento que essa pessoa tem ao longo da vida. Não é querendo remendar a sua fala não, meu tio, mas eu acho que é um Odu que saiu que ele tem uma simbologia muito grande de gratidão. Principalmente nessa semana que a gente discutiu muito, falando dos tal dos Eguns, se é Nixebó, se é não Nixebó, se não é o Egum, para certas pessoas vai deixar de existir. Porque eles são como o leão de Irosokar. São como o leão de Irosokar. Não querem mais saber, não tem mais gratidão. Diferente. Icaçá já está falando que a gente precisa desse amor, desse carinho por todos aqueles que nos nutriram em algum momento da vida. Inclusive o Preto Velho, o Pombagiro, o Exu, o Caboclo. Tanta besteira que a gente escuta falar que eu já nem sei mais. Cara, vou te falar. Quem me deu meu Ebé Ifá foi dona Vovó Cambinda. Eu cheguei pra dona da casa e falei, eu quero comprar tua casa. Ela falou assim, você quer comprar minha casa? Quero. Então, há 30 dias atrás, Vovó Cambinda falou que você ia me procurar e que era para aceitar os termos. E foi assim. Não arria o cafezinho lá não, Flávio. Não seja grato, não. Primeira coisa que eu nunca, na minha vida, tinha visto Vovó Cambinda na cabeça de ninguém. Olha como são as coisas. E eu fui lá na gira de Umbanda, lá no dia que a vovó ia vir, fui lá, agradeci, levei um vinho, tentei agradar de alguma forma, e ela falou uma coisa para mim muito interessante. Ela falou assim, eu sei que essa cultura sua tem que cobrar, mas quando tiver alguém de verdade precisando, lembre-se, faça caridade. Eu achei. Olha que coisa linda. Eu não cultuo essas entidades, eu nunca tive uma relação muito próxima. Mas eles gostam muito de mim. Todas as vezes que eu tive próximo a uma dessas entidades, eu sempre fui muito bem tratado por elas. E pelo fato de gostarem muito de mim, me tratarem muito bem, eu retribuo, né? Eu sou um sujeito bem educado, civilizado. Se te tratam bem é porque você tem um bom coração, eles sabem quem é você. Então rola essa troca. E eu tenho um monte de afilhado. O sujeito veio aqui, jogou, se consultou com Orula marcou a iniciação. O sujeito some 1 ano, 2 anos, um belo dia do nada ele aparece. Eu vim me iniciar. Aí eu pergunto, mas você demorou tanto, aconteceu alguma coisa e tal? Ele, eu fiquei andando por aí, procurando umas respostas, batendo um pouco a cabeça e tal. Aí eu tava numa gira, o Exu veio e disse pra mim, vou ter que voltar lá naquele senhor lá, aquele pretinho, barbudinho, que é lá que você vai achar a sua resposta. Pretinho caiu no cloro. O que eu posso fazer, né? Tenho mais que agradecer, eles são legais e me reconhecem. Então, são energias maravilhosas. Total gratidão e respeito a eles. Bom, o Sagrado Podcast, hoje o programa é especial e o bate-papo ele vai ficando por aqui. A gente vai entrar no comercial muito rápido. Rapidinho, só um comentário. Você que quer ajudar a gente, colaborando aí para que o Sagrado Podcast possa ter fundos, né? Agora nós temos um Pix para doações, tá? É o nosso e-mail, osagradopodcast@gmail.com. Vou repetir. osagradopodcast@gmail.com. Qualquer valor, R$1, R$2, R$5, R$100, R$1.000, o valor que você quiser ajudar o podcast, tá? Vocês podem colaborar abençoando aí esse trabalho que ainda a gente não monetiza. A gente está começando, está chegando lá, mas a gente não tem ainda monetização suficiente. Então, você que quer abençoar e colaborar com a gente, tem esse... Pastor. Aleluia! Olá, Bassaia!
Não, mas Como a quinta série não sai de mim, Flavinho. Vamos chamar o Bispo Arnaldo, uma hora dessa. Pode. Vai lá. A quinta série não sai da gente, né? Ah, Qualquer 50 reais pode botar no e-mail do Flavinho, viu, gente? Opa, no e-mail não. No e-mail. Tá bom, então, tem mais uma coisa que eu ia falar, não lembrei, daqui a pouco eu lembro, eu ao falo. vivo no TikTok. Estamos ao vivo no TikTok. Isso. Ainda Galera, não, TikTok. ainda não tá na programação direto com o PC, então, se vocês não estiveram vendo direito, você que tá aí, ó, vem pro YT aqui, ó, que aqui tá direitinho. Tá bom? E Burubá e Bocheche, vamos pro... Solte o comercial. A